Agora imagine, de uma hora para outra, parte do seu rosto fica congelada. De repente, você não consegue mais controlar os movimentos, não consegue sorrir, não consegue piscar os olhos. É a paralisia facial, um mal que atinge milhares de brasileiros. E pegou de surpresa uma repórter nossa. O rosto humano é uma máquina de comunicação. É com ele que expressamos nossas emoções. Nem é preciso falar, basta um olhar, um sorriso. São 32 músculos trabalhando juntos como num balé. Imagine de repente perder esta capacidade, o seu rosto simplesmente paralisar. Esta sou eu há algum tempo atrás. Eu contava histórias, notícias na TV toda semana. O de crescer numa família. Nesse ponto aqui eu vou mudar um pouco. E a espera pela decisão da idade, muita cumplicidade. Essa casa aqui é igual a muito. Mas esta reportagem, há 3 anos, tinha sido a última. Os moradores perderam os móveis. Depois desse dia eu me senti mal, com fortes dores na orelha e muito tonta. Até que acordei com metade do rosto congelado. No meu caso, era uma inflamação do nervo responsável por mandar os estímulos do cérebro para os músculos. Esse nervo começa perto da orelha e vai até cada cantinho do rosto. Essa inflamação pode ser causada por vírus comuns, como o herpes, ou também pelo herpes zoster, o vírus da catapora, que fica alojado na medula. Uma baixa na imunidade pode reativar o vírus que procura um nervo para atacar. A pessoa perde então movimentos básicos, como fechar os olhos para dormir. Estima-se que a paralisia facial atinja 80 mil pessoas por ano no Brasil. A maioria se recupera rapidamente, mas 30% podem ficar com sequelas, sem muita perspectiva de melhora. Até um grande ídolo, Ayrton Senna, teve o problema. Na década de 80, pouco se sabia sobre a paralisia. Hoje a Érica ainda enfrenta a falta de informação e ouviu da médica que o filho Felipe tinha nascido sem o nervo facial. Da maneira que veio o diagnóstico pra gente, que não tinha cura, que a tendência era piorar, que isso poderia até atrofiar, a gente ficou meio que sem saber o que fazer. A fisioterapia não vai resolver, então não tem alternativa, não tem cura. Nas fotos de bebê, Felipe aparece sorrindo. Desconfiados, os pais levaram o menino para fazer mais exames e também fisioterapia, mas nada ajudou. Você acha que falta informação nessa área, falta pesquisa? Muito. A gente sabe que o mundo hoje é muito cruel, né? Então, às vezes, um detalhe físico, tem gente que tem a maldade no ser humano que vai acabar ferindo ele de alguma forma, né? Para o futuro, a gente tem muitas dúvidas e muitos receios, né? Mas uma equipe de médicos da Holanda acredita que a reabilitação é possível, mesmo depois de muito tempo de paralisia, até para os casos mais graves. Neste novo tratamento, em vez de estimular o lado racional do cérebro com repetições exaustivas de exercícios faciais, a chave é ativar o lado emocional. O rosto está expressando a combinação de 2 tipos de sinais. Um do lado emocional do cérebro e outro do lado racional. O que fazemos é trabalhar e fortalecer o lado emocional. A pesquisa foi apresentada no último Congresso de Neuroreabilitação nos Estados Unidos. Segundo o estudo, é preciso parar de fazer o exercício mais comum utilizado por fisioterapeutas ao redor do mundo, a mímica, e massagear os músculos dos 2 lados com a ajuda da ponta dos dedos. A médica da equipe explica que é muito importante perceber como está o rosto sem se olhar no espelho e usar uma técnica de visualização, tudo muito lúdico. O paciente imagina, por exemplo, que desenha uma linha a partir da boca até a orelha. Depois de conseguir um controle dos cantos da boca, é hora de pensar em algo bom, respirar e deixar essa sensação aparecer naturalmente num pequeno sorriso, sem forçar. Aos poucos, a tensão no rosto desaparece. Os ganhos são milimétricos, mas depois de alguns meses,
as fotos. E também o exame que mede a atividade no nervo mostram os resultados. Eu, que convivi 3 anos com as sequelas da paralisia facial, resolvi tentar este tratamento também. Foram 5 viagens à Holanda ao longo do ano passado. E esta foi a última. Eu tô recebendo alta. O tratamento tá chegando ao fim e eu realmente sinto que eu melhorei muito. Eu tô aqui de novo na frente da câmera, né? Falando da minha vida, fazendo meu trabalho, fazendo o que eu gosto de fazer. E eu tô me sentindo muito confiante para fazer isso. Eu tô muito feliz mesmo. A Patrícia sabe o que causou a paralisia. Ela lembra que estava passando por sérios problemas no casamento. O alcoolismo do marido, as brigas diárias. Foi um período de muito estresse emocional. Os movimentos voltaram depois de 5 meses, mas não eram simétricos. E durante 5 anos, ela sentiu também muita dor no rosto. Eu dava aulas e sentia muita dor. E eu não podia ler para as minhas filhas à noite de tanta dor que eu sentia. A dor emocional. Já a Mary Ann conviveu 10 anos com as sequelas da paralisia. Limitações que mudaram sua vida. Ela tinha dificuldade de andar na rua por causa da labirintite, ouvia todo o barulho muito alto e sentia muita dor. Todos os dias eu acordava e pensava, oh não, outro dia com essa dor. Porque realmente era uma dor que não parava com nenhum remédio. Eu sempre estava com a dor, sempre, em todo lugar. Dentes, olhos, cabeça e tudo aquilo dentro da sua cabeça é horrível. Você não pode viver com essa dor o tempo todo. É impossível. Com os exercícios diários de relaxamento, as dores de Patrícia e Mary Ann diminuíram. As duas recuperaram muito mais do que os movimentos. Eu comecei a ver que eu estava melhorando. Eu podia ter esse contato comigo mesma e não apenas em relação ao equilíbrio do rosto que ficou melhor, mas também o equilíbrio no coração, na mente. Tudo estava ficando melhor. É algo que você faz por você mesma. E não importa se você vai ter que fazer esses exercícios a vida toda, porque agora você ama seu rosto. Jennifer passou por tudo isso em 3 anos. A jovem belga escondia um lado do rosto com o cabelo. Adolescente, evitava o contato com gente que não conhecia. Mas agora, com o sorriso aberto, ela é gerente de obras. Comanda mais de 30 homens na empresa onde trabalha. E sabe aquela história de não querer fazer novos amigos? Bom, ela tá de namorado novo. Eu consegui melhorar o sorriso, então eu gosto de sorrir. Isso mudou a minha vida demais. Estou mais confiante e é fácil ser feliz.